Senhoras e senhores, eu proponho para vocês aqui a gente acabar com essa história de falar que carro elétrico e híbrido plug-in é coisa do futuro, porque nós estamos simplesmente diante do modelo híbrido plug-in com a maior autonomia do Brasil. E não é coisa de 5 ou 10 quilômetros, não. O Haval H6 GT roda 170 km com apenas uma recarga no modo 100% elétrico. Eu que já dirigi praticamente todos os carros híbridos e elétricos que a gente tem no mercado, eu estou simplesmente impressionado com essa possibilidade de você, com uma recarguinha, né, você tem aqui uma bateria de mais ou menos 36 kWh, então uma recarga de uma noite você poder rodar 2 dias até 3 dias, dependendo do seu percurso, né, da sua rota, sem gastar uma gota de gasolina. Claro que a versão GT impressiona também por outros atributos de tecnologia, de design também, o carro chama muita atenção. Ele é um pseudo SUV coupé, não completamente coupé para não atrapalhar o espaço para os passageiros do banco de trás, mas ele tem uma pegada mais esportiva, tem rodas 19 polegadas com pneus Michelin, Pilot Sport, então é um carro realmente com uma roupagem que inspira esportividade. Inclusive nós estamos nesse momento dentro de um box, mas um box simplesmente no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. A gente vai acelerar esse carro daqui a pouco, mostrando na prática a tradução de todos esses números e tentar entender se realmente ele merece essa siglazinha GT aqui na frente. Vamos falar então rapidamente aqui sobre os corações dessa máquina. Ó, de cara aqui já senti falta de um amortecedorzinho, né? Um carro nesse porte, varetinha, talvez seja coisa do passado para um carro tão plugado no futuro. Mas tudo bem, só uma observação. Vamos falar sobre os motores então. Aqui, bem em frente aos meus olhos, eu tenho um motor 1.5 turbo com injeção direta de combustível e em cada eixo um motor elétrico, 100% elétrico. Então, qual que é a história desse carro? Ele vai priorizar sempre condução 100% elétrica até uns 145, 150 km por hora, a não ser que você pise forte no acelerador, como a gente vai fazer daqui a pouco. Aí ele vai entregar o máximo de todos os propulsores juntos, para te dar uma aceleração monstra 0 a 100 km por hora em 4,8 segundos. Agora, se você estiver rodando na cidade, de boa, sem exagerar, sempre um motor elétrico funcionando e você vai ter um feeling realmente de carro elétrico. Esse é um gancho assim, muito importante. Um outro carro, talvez o único carro que até hoje me ofereceu essa experiência aqui no Brasil é o BYD Song Plus, com proporções bem menores. Aqui é um carro maior, mais encorpado, mas o Song Plus também é bem interessante porque ele tem esse feeling de priorizar o motor elétrico e o motor a gasolina entrar só de vez em quando. Claro que aqui o motor também é turbo, então o carro tem essa tendência a ser mais... Viu? Fala pra vocês, né? Pistãozinho seria muito mais legal. Belíssima traseira desse SUV, que estão cada vez menos tiozão, né? Um carro bonito, olha só o caimento dessa traseira. A gente tem um aerofóliozinho aqui na parte de cima, tem outro spoiler Black Piano aqui na parte superior da quina do porta-malas. O nome do carro vem escurecido, então é um Chrome Delete, que está virando moda também nesse segmento. E esse acabamento que imita fibra de carbono se repete também na parte de dentro, que eu vou mostrar depois. Temos aqui um baita porta-malas, aproximadamente 550 litros de capacidade. É um carro com 2 metros, quase 2,74 m de entre-eixos. Então ele vai oferecer para a gente, com certeza, um bom espaço. Depois eu vou testar ali a sala que nós vamos ter para as pernas. Aqui vem um carregador para uma tomada normal, para você colocar na sua garagem, caso não queira instalar um all-box, e o kit para reparo do pneu. Esse kit para reparo do pneu é aquela coisa, no Brasil é meio complicado, né? Que a gente tem cada cratera aqui nas estradas, então se você rasgar o pneu vai ter que chamar o guincho. É isso, estou muito bem acomodado no porta-malas desse carro. Achei o porte grande e pesado, né? Um carro com mais ou menos 2 toneladas e 50, porque a bateria também é responsável por boa parte desse peso. Como eu falei para vocês, né, 36 kW é também a maior bateria de um veículo híbrido plug-in aqui no Brasil. Híbrido plug-in, tá, meus amigos? Híbrido é uma coisa, né? O que a gente tem aí com os carros de entrada da Caoa Chery, tirando o Tiggo 8 Pro, mas os outros são híbridos leves. Aí você tem um
Toyota Corolla Cross e Corolla, que são híbridos leve, uma bateriazinha pequena, mas o carro o tempo todo praticamente está funcionando com o motor a combustão. Aqui é independência de posto de gasolina se você rodar menos ou até 170 km e não exagerar no acelerador. E a gente vai exagerar com certeza daqui a pouquinho. Então vamos fechar esse porta-malas. Quando eu bati o olho no carro, né, por causa desse design mais esportivo, pensei que ele não fosse tão grande para os passageiros aqui da parte de trás. Mas 4,70 m e 4,75 m de comprimento oferecem aqui um baita entre-eixos. O banco está regulado para mim, tá? Tem 1,75 m e olha o espaço que eu tenho. 4 pessoas, ou melhor, 3 pessoas aqui, né? E 2 pessoas na frente vão viajar aqui com total tranquilidade. 2 melhor ainda, que você pode usar ainda o apoio aqui para o braço. Os bancos são no material sintético perfurado e tem nessa versão GT o acabamento meio alcântara na parte superior dos bancos, aqui também se repete, e nas laterais das portas. Inclusive aqui, ó, tem alguns modelos que têm um acabamento legal na frente, mas as portas traseiras não são tão caprichadas. Mas não é o que acontece aqui dentro do Haval H6 GT de Great Wall Motors. Legal esse acabamento. E aqui, como eu falei, né, é macio, é soft e é aquele que imita fibra de carbono, costuradinho. Cara, bem interessante, tá? Você se sente abraçado pelo carro, tem esse console bem alto, um excelente apoio aqui para o seu braço, uma portinha, um porta-copos na verdade, que você pode usar para guardar algumas coisas, como por exemplo a chave, que eu não tinha visto ainda. Essa é a chave do Haval GT. Tem um porta-objetos bem grande aqui, carregador por indução, central multimídia de 12 polegadas, até pensei que ela poderia ser um pouco maior, mas está de ótimo tamanho, funciona legal, ela é HD, tem câmera 360, tá? E tem Apple CarPlay e Android Auto com fio e sem fio. E aqui, bem à frente dos meus olhos, eu tenho um painel de instrumentos, 100% digital também, a telinha na horizontal, e está mostrando inclusive que se eu fosse rodar com esse carro agora, eu teria 142 km de autonomia no modo 100% elétrico e 671 da gasolina. Então a própria Great Wall diz que esse carro pode rodar na casa de 1.100 km com apenas um tanque com 55 litros de capacidade. Então esse carro tem um interior mais discreto, né? Um meio Chrome Delete, e o Haval Premium ele vai ter uns acabamentos mais cromados e um alumínio escovado. O volante lembra um pouco os carros da Land Rover, porém muito bonito, isso não é um problema, né? É só uma inspiração, mas eu achei o volante bem legal e tem ajuste, claro, de altura e profundidade, fica fácil você encontrar uma posição. O banco elétrico para mim e aqui também, então tem ajuste elétrico para motorista e também para o passageiro. E falando sobre segurança, a gente tem todo o pacote que, segundo a Great Wall, é um dos melhores do mercado. Então temos um bom pacote de airbags, a gente tem alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo, o ACC. Agora, outra coisa que chama muita atenção no interior desse carro é esse esqueminha aqui, ó, que é a primeira vez que eu vejo num veículo, que ele é um leitor biométrico. Então você ajusta todos os parâmetros que você gosta no carro. Posição de banco, a rádio preferida, ajuste de retrovisor. Quando você entra, até 5 pessoas podem ter esse setup, né, os ajustes memorizados, e o carro vai automaticamente reconhecer, o Clayton chegou, ajusta banco, faz tudo. Isso é animal, né? Nunca tinha visto em outro carro. Eu não posso perder a oportunidade de tirar um plástico aqui, fazer um leve unboxing do H6 GT. Vou levar para casa isso aqui, quando esse carro começar a bombar em vendas, eu vou mostrar, vou fazer um quadro, falar assim, cara, eu fui um dos primeiros a dirigir o H6 GT. E que carro interessante. O único problema desse vídeo, infelizmente, mas assim que a gente tiver a precificação, eu vou colocar na descrição do vídeo, a gente está tendo um primeiro contato aqui, em primeiríssima mão, um contato muito exclusivo, não sabemos o preço, eu chuto 299.990 para esse carro. Quanto que vocês acham? Entre 289.990 e 299.990. Até o lançamento oficial, que vai ser para o março ou um pouco mais, a gente vai ter a precificação correta e vamos ver quem vai acertar. Os primeiros que acertarem, inclusive, vão ganhar um boné. Eu vou mandar para casa de quem ganhar. Tá lançado o desafio. É isso. Bora lá para fora,
finalizar nossa conversa, melhor dizendo, vou acelerar o carro e depois eu volto para dar minhas percepções finais. Vou para a pista agora. A gente vai dar 2 voltas aqui em Interlagos. Como eu falei para vocês, a gente não pode perder a oportunidade, né, de acelerar um carro aqui nessa pista tão importante, esse autódromo tão lendário pra gente. A gente está no modo Comfort e a gente vai também fazer o teste do controle de largada, né, o Launch Control. E com o iPad ligado, que tem aquele sistema que você solta aqui, ó, o pé do freio, ele vai praticamente parando o carro como se fosse um freio motor para regenerar mais energia para as baterias. 3, 2, 1, vai! Bora! Pode tirando o pé, o primeiro F aqui. Já deu 100 há muito tempo já. Quando os caras passaram a ficha técnica do carro, eu fiquei meio desconfiado. Falei, será que um SUV desse tamanho, mais de 2 toneladas, faz 0 a 100 em realmente 4,8 segundos? Eu não sei exatamente quantos segundos a gente marcou no nosso teste ali no Launch Control, mas é muito próximo disso, tá, galera? Impressionante a força que esse carro tem. Lembrando, claro, que ele está com 100% de bateria, né? Tá com tudo no jeito. Chegamos na reta, vamos ver quantos quilômetros a gente consegue aqui. 105, 120, 130, 145, 160, 168. Mas ele acelera forte, tá? Impressionante. E aí a tocada do carro, galera, é mais ou menos o que a gente experimenta no Song Plus, por exemplo, né? No híbrido plug-in da BYD. Claro que muito mais forte, com muito mais números para você curtir uma direção mais esportiva. Mas o tempo todo, tirando aqui, claro, a condução na pista, ele vai priorizar o motor elétrico movendo as rodas e o motor a gasolina entra só em algumas situações. Segundo a Great Wall, esse carro aqui, até 150 km por hora, se você não apertar muito forte o acelerador, ele vai priorizar sempre a condução com os motores elétricos, porque é um motor na frente e outro atrás. Motor gasolina funcionando mais como gerador quando necessário e tracionando só em situações como essa aqui, que você precisa de mais energia. A gente acabou de virar aqui o modo de condução para o esporte, sentiu uma entrega de potência um pouco mais forte, vamos ver se isso é perceptível. Volante um pouco mais rígido, porque a gente estava com o volante no modo Comfort. Assim, claro que é difícil a gente passar percepções assim, não contar tão rápido com o carro, mas o mais impressionante foi a arrancada. Nas curvas, você sente o peso do carro. Nas frenagens também você percebe que é um carro grande. As retomadas não tão explosivas quanto a arrancada, mas é um carro muito legal de dirigir, assim, impressionante. Praticamente 78 kg de torque, 393 cavalos à sua disposição, mesmo que em situações pontuais também é muito legal, né? Isso aqui é só mais uma prova, meus amigos, que os chineses realmente não estão para brincadeira no nosso mercado. É isso. Primeiras percepções, então, primeiras impressões sobre Haval GT H6, né? H6 GT de Great Wall Motors. Que design legal, tá? Os caras acertaram a mão nesse carro. Detalhe importante, tá? É um projeto exclusivamente para o mercado brasileiro, né? A parte dianteira aqui, os para-choques, dianteiro e traseiro, alguns detalhes técnicos, setup de suspensão, tudo feito exclusivamente para o Brasil. É uma prova de que a Great Wall também está apostando aqui no nosso mercado, como outras montadoras estão apostando também no Brasil. Então, ponto alto desse carro, o design, acabamento interno bem legal. Senti só um cheiro de plástico um pouquinho forte, mas talvez com o tempo isso passe. É só uma primeira percepção. E a arrancada fenomenal, né? Esse carro realmente acelera como um super esportivo ou um esportivo puro sangue, vamos dizer assim, né? 4,8 segundos. Mas o mais impressionante é a autonomia, 170 km no modo 100% elétrico. É uma virada de chave fenomenal para o mercado que está acostumado com o quê? 78 km da Volvo, né? Outras montadoras oferecendo na casa de 50, 60 km no modo 100% elétrico, então realmente uma virada de chave. Eu só não sei, eu já diria para vocês que pista não é aplicação, por mais que seja GT e tenha esse looking esportivo, esse não é o habitat natural desse carro. Agora, ter um Haval H6 GT para rodar na cidade deve ser uma coisa linda, pegar a estrada também, coisa linda. A gente precisa saber agora a precificação e como que vai ser o trabalho, o dever de casa da Great Wall
em relação a peças, a manutenção, pós-venda, mas ela já garante que mesmo antes do lançamento desse carro, no momento da gravação desse vídeo, ela já trouxe tipo 4 containers de peças, então pode quebrar para-choque, pode quebrar farol full LED, que você vai ter capô, porta, tudo à pronta entrega aqui no Brasil e distribuído no... Primeiro, tem o centro de distribuição em Cajamar, aqui em São Paulo, mas também as concessionárias terão um amplo estoque de peças para reposição caso algum acidente aconteça. É isso. Acelera como esportivo, poderia frear um pouco mais, apesar de termos um disco ventilado aqui na frente, mas como eu disse, né, teste em pista para um carro de 2 toneladas, quase 2 toneladas e 100, talvez não seja o ambiente ideal. Mas eu curti, estou ansioso para saber o trabalho da Great Wall aqui no Brasil, começa com mais ou menos 50 concessionárias espalhadas pelo país e vida longa, né? Seja bem-vindo ao Brasil, toda marca nova que chega com produtos interessantes, produtos competitivos, a gente tem que aplaudir de pé e desejar boa sorte. Curtiu o carro? O que você mudaria nele? Acha que a Great Wall tem chance de mandar bem no Brasil? Lembrando que ela comprou aquela fábrica da Mercedes, né? Então pode ser que muito em breve ela comece a fabricar carros também, não só importar aqui no interior de São Paulo. Então, boas credenciais aí para uma história que tem tudo para ser de sucesso. Se possível, se inscrevam no canal, ativem o sininho e não esqueçam de deixar o comentário aí pra gente. Valeu!